Olá, professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula, para a nossa segunda aula do módulo 1. E hoje vou falar sobre o estado do desenvolvimento atual, sobre o estado da arte da tecnologia solar fotovoltaica, agora com um olhar mundial, para o cenário mundial. Então vamos lá, que eu preparei uma apresentação sobre isso daí, tá muito legal. Vem comigo! Então aqui, aula 2, desenvolvimento atual da tecnologia. Agora, aqui na minha apresentação, a gente vai pensar nesse cenário mundial, né? O que está acontecendo? O mundo está passando por mudanças e existe um forte interesse na renovação da matriz energética. Isso é importante porque nos próximos anos vai ser necessária acontecer essa renovação de uma forma que o que funcionou no passado, a matriz energética existente até hoje nos trouxe até aqui, mas ela não vai ser suficiente para nos levarmos até o futuro. Então isso aí parece soar um pouco filosófico, mas é verdade. Os desafios, as demandas modernas, elas exigem que tenhamos novas fontes energéticas. E uma mudança nas fontes energéticas, ela começa no setor de transporte. Atualmente, a gente tem um carro com combustível fóssil como sendo o nosso principal elemento motriz, só que isso vai migrar para o carro elétrico, né? Isso já está acontecendo, ainda não é em escala comercial, em escala global, em escala popular, isso ainda não faz parte do nosso cotidiano, principalmente aqui no Brasil, mas a tendência é que isso se torne uma realidade rapidamente. Então, desastres e catástrofes é uma outra necessidade que vai fazer com que, uma necessidade do mundo moderno, que vai fazer com que tenhamos uma mudança na matriz energética. Na verdade, esses desastres e catástrofes, eles vêm acontecendo, principalmente alguns que foram emblemáticos nos últimos anos, como esse do reator da usina nuclear de Chernobyl. Isso marcou muito, principalmente a Europa, né, o continente europeu, só que isso chocou a opinião pública pelo mundo inteiro. E mais recentemente, o acidente na usina de Fukushima, no Japão. Também foi um desastre, uma catástrofe humana, material e ambiental. Então, também vem nos sinalizando de que é necessário uma mudança. O Japão, a Europa também, têm a matriz fortemente baseada em energia nuclear. Isso aí é uma coisa que os países, principalmente nesses locais onde aconteceram esses acidentes, eles estão trabalhando bastante para mudar esse cenário, essa matriz energética. Um outro fator é o fator também um pouco mais recente e que está presente em qualquer lugar, que são os atentados terroristas, né? Existe uma ameaça pairando no ar em todos os países de primeiro mundo, e todos eles sabem que as usinas de fornecimento de energia, seja energia elétrica, seja energia química, como a petrolífera, eles são alvos potenciais e eles estão no radar dos criminosos, dos terroristas. Então, a matriz energética concentrada em um ponto só é um grande calcanhar de Aquiles, e os países sabem disso, né, as grandes nações sabem disso, e eles então tentam descentralizar ou distribuir essa geração, essas fontes, né? Então a solução, ela aponta para as energias renováveis. E o que a gente pode destacar aí nesse gráfico? Então é um gráfico aí da Agência Internacional de Energia Renovável, né? E ela fala sobre a potência instalada
de energia renovável acumulada nos últimos 15 anos, 14 anos, desde 2000 até 2014. Então, isso vem mostrando uma tendência, tá, de investimento em energias, na verdade, ele mostra o investimento em energias renováveis, mas mostra uma tendência de crescimento exponencial de algumas energias, em especial, tipicamente e principalmente eu apontaria a energia solar, que aparece em laranja, e você pode ver que o crescimento dela não é uma retinha, né? Não é linear como dessa primeira barra, que é da energia hidrelétrica. Então, obviamente, a energia hidrelétrica ela é a que predomina, né? A maior parte, um grande percentual, e vem crescendo também a hidrelétrica. Só que ela vem crescendo numa taxa linear. Você pode ver que se assemelha a um crescimento em rampa, a uma reta. Agora, se você olhar para o azul clarinho, que é a energia eólica, né? Wind Energy, ela já tem um crescimento bem mais expressivo e que se assemelha a uma curva exponencial. E o laranja, que é a energia solar, Solar Energy, realmente, aí claramente ele tem um comportamento exponencial. Nós temos a verdinha, que é a bioenergia, vermelha, né, que quase imperceptível, bem pequena, energia geotérmica, e o azul aí que nem aparece na figura, né, bem pequeno mesmo, estaria ali como uma casquinha só em cima desse gráfico, que é a energia de marés, energia de oceano e outras menos expressivas. Quais os desafios para essa alteração na matriz energética, para essa adequação mundial para as novas demandas? Então, os desafios eles são principalmente, no que diz respeito à alteração da matriz, eles são do tipo ambientais, econômicos, técnicos. E esses desafios eles vêm incentivando pesquisas e investimentos comerciais ao redor do mundo nos últimos anos. Tá? Então, começando aí com o que é necessário, uma previsão para o estado desejado da matriz energética. Então, dá uma olhada nesse gráfico aí. É uma projeção do consumo mundial de energia até 2060. Então, isso aí é uma previsão otimista para um crescimento, para um cenário de crescimento sustentado. Então, as pesquisas apontam para que o desenvolvimento da humanidade ele não se baseie tanto em carvão, petróleo e gás, como vem acontecendo aí nos últimos 100 anos. Então, se você observar, até o ano 2000 ou o 2020, né, que está mais próximo aí da nossa realidade, a gente tem uma grande parcela da energia consumida na humanidade proveniente de fontes de combustíveis fósseis, carvão, óleo, gás. Aí, a partir de 2020, isso entra numa tendência de decaimento, de diminuição e o aumento expressivo de outras fontes energéticas, de outras fontes alternativas. Em especial, né, como é o nosso assunto aqui, eu destaco e eu peço para você observar aí esse amarelinho que é a energia solar, como que ela vai crescer a partir de 2020. Aí você pode se perguntar e argumentar, pô Flávio, mas já existe energia solar, por que a energia solar ela nem aparece ali no gráfico até 2020? Pelo seguinte, na verdade ela aparece, porque a gente precisaria dar um zoom para poder ver a participação percentual dela na matriz energética atual. Atualmente é de menos de 1%, então nem aparece ali visivelmente nessa figura. Agora, ela vai se tornar bem expressiva, então ela vai se tornar, inclusive, a maior fonte energética até 2060, segundo essa previsão. Então, o estado atual é de menos de 1% das fontes mundiais, como eu falei. Desses menos de 1%, tá?
mais de 99%, ou seja, desse pouquinho, menos de 1%, desse pouquinho de nada, é quase tudo, ou seja, mais do que 99% da energia fotovoltaica corresponde ao sistema on-grid. Para quem não sabe ainda o que é on-grid, são os conectados à rede e vai ser o tema principal do nosso curso aqui. Ou seja, e aí esse número mostra por que ele vai ser o tema principal, porque realmente é o mais importante. O contraposto, né, o oposto do on-grid seria o off-grid ou o sistema isolado, que são aqueles que não são conectados à rede e, por consequência, utilizam baterias. Então, um crescimento em torno de 50% ao ano, desde 2004, que é o que a gente vem observando aí. Então, o estado atual, apesar de ainda ser muito pouquinho, ele vem crescendo mais, né, em torno de 50%, crescendo mais do que qualquer outra fonte. 50% ao ano desde 2004. Atualmente, nós temos cerca de 250 gigawatt pico. A gente tem, então, uma tendência de crescimento exponencial, como eu já mostrei várias vezes, e essa figura aqui é uma figura do Solar Power Europe, que é uma entidade europeia que concentra os principais dados e estudos de como anda o mercado ao longo do mundo, né, principalmente na Europa. Mas essa figura aqui mostra a evolução da capacidade de potência instalada, PV ali é fotovoltaic, em inglês, né? PV, solar fotovoltaico entre 2000 e 2015. Então esse gráfico aí está atualizado até 2015, ele foi liberado no ano passado, então assim, sempre tem um delay, né, da totalização dos sistemas, e você pode ver que a gente tem hoje a gente já estaria chegando ali nos 250. Em 2015 tinham registrados 229,3 gigawatt power. Isso aí está dividido, segundo essas cores que vocês podem ver na legenda aí abaixo, entre as regiões do mundo. Então, já foi, né, historicamente sempre foi a maior, começa lá em 2000, só aparece ela, o continente europeu como a maior participação na potência total. Ele veio crescendo, teve um crescimento muito grande a partir de 2004, 2005, você vê ali acompanhando agora 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, o continente europeu dominava totalmente. Aí veio a crise, né? A crise mundial, a partir de 2008, que chegou na Europa lá forte em 2011, 2012, e a Europa meio que estagnou um pouco, ela cresceu, mas cresceu pouco comparado com o resto do mundo. Então a gente tem ali a América, né, que compreende a América do Sul e a América do Norte, e aí principalmente a participação nesse gráfico todo aí, na América, seria de Estados Unidos e Canadá. Aí você vê o laranja aí, China, né? Depois tem o amarelinho que seriam Ásia e Pacífico, Asia Pacific Countries, seria países da Ásia e do Pacífico, exceto a China, né? Porque a China está num gráfico separado. A China, como tudo é grandioso lá, eles têm uma contribuição aí como se fosse um continente, então ela está separada para estratificar melhor os números. Então o amarelinho seria Japão, países da Ásia e do Pacífico como Austrália, Nova Zelândia. Depois tem o verdinho, que praticamente nem aparece, né? Começa a aparecer um pouquinho ali em 2014, 2015. Seriam países Midwest África, seria África e Oriente Médio, tá? África e Oriente Médio, então os países do Oriente, da África, os verdinhos ali. E o vermelho seria Rest of the World, seria o restante do mundo, né? O restante do mundo, aquele vermelhinho ali. Então, tirando os principais polos, lembrando, o Brasil entraria aí nesse gráfico na parte de América, por estar na América do Sul, só que o Brasil praticamente insignificante aí nessa contribuição mundial. Então, isso é uma oportunidade muito grande para nós.
No aspecto dos desafios ambientais, então o que a gente viu até agora foram os desafios com relação à mudança, né, da matriz energética. Agora os desafios ambientais para que essa troca de fontes aconteça, né, e principalmente os motivos, os motivadores. Então, troca de fontes de energia que causam impacto ambiental, poluentes e arriscadas. Então, a hidrelétrica, que é lembrando que é uma energia renovável, tá? Só que ela é uma energia renovável, porém que causa um grande impacto ambiental, né? A área alagada é muito grande, é uma área que deixa de ser uma troca de fornecer uma troca de CO2 pela vegetação, fica submersa e ela causa um impacto ambiental grande. Os combustíveis fósseis, que são poluentes, né, e provocam principalmente o efeito estufa. E a energia nuclear, que apesar de não ser poluente em grande escala, né, ela é poluente sim, porque produz os resíduos nucleares, porém os resíduos nucleares são uma quantidade muito pequena, né, seriam facilmente tratáveis. No entanto, o risco comprovado aí pelos últimos acidentes fazem com que ela seja realmente uma fonte energética que necessita ser substituída. Desafios econômicos, né, que a gente enfrenta aí. Produzir equipamentos mais baratos, para que com esses equipamentos mais baratos se produza uma energia mais barata, para que essa energia barata se torne mais acessível, tá? E que com um acesso maior à energia nós tenhamos um maior desenvolvimento econômico. Então esses são os desafios aí que motivam a troca da matriz energética. Os desafios técnicos, tá? Seriam o desenvolvimento de fontes mais eficientes, né? Então aí nós temos as fontes disponíveis aí, as fontes eólicas, a fonte fotovoltaica, a fonte de biomassa, célula combustível, etc. e tal. Só que elas precisam se tornar mais eficientes para que fique mais acessível, né? Para que o desafio econômico seja atendido. Um outro desafio técnico muito importante é a necessidade de flexibilidade nas redes elétricas. Então, as redes elétricas elas têm que se modernizar e têm que se adaptar. Primeiramente no aspecto da geração distribuída. Tá? Geração distribuída faz com que você tenha pequenos geradores próximos ao consumo, evitando a necessidade de transmissão. Faz com que opere-se com menores potências, tá? Sendo então mais eficiente, e rapidez na construção e implantação. Então a geração distribuída ela tem todos esses benefícios comparado com a construção de grandes usinas, né? Uma outra necessidade nas redes modernas são as chamadas smart grids ou redes inteligentes. A rede elétrica inteligente ela é necessária para operar fontes mais sofisticadas e mais exigentes e que têm comportamentos um pouco diferentes do normal que a gente vem utilizando até hoje. Por exemplo, eólica, solar e marés. Qual é a particularidade desse tipo de fontes, de geradores aí? Um gerador eólico, ele tem uma geração imprevisível ao longo do dia. No momento pode estar ventando, pode vir uma rajada de vento, pode vir uma calmaria, pode vir uma ausência total de vento, né? A solar, ela é intermitente, ela vai ter hora que vai ter sol e vai ter hora que vai estar de noite, com uma previsibilidade um pouco maior, né? Porque isso é muito fácil de saber que não vai ter sol no período noturno, de tal hora a tal hora, porém não dá para saber quando vai estar nublado, quando vai estar chovendo, quando vai estar mais escuro, essas condições climáticas. E as marés e a energia de ondas também, elas são muito aleatórias, ou seja, sem uma previsibilidade muito grande. As smart grids também elas são totalmente necessárias para operar cargas mais exigentes, cargas do tipo bateria, carros elétricos,
equipamentos eletrônicos. Vamos analisar a seguinte situação. Você, com um grande banco de bateria, né, como as que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, pelo Elon Musk na Tesla Solar, são baterias para você armazenar muita energia para sua casa. Então, isso ainda não está disponível, mas isso aí é um futuro bem próximo, tá? E os carros elétricos já são. Então, o carro elétrico ele tem um banco de baterias bem potente. Se você tem essa energia armazenada aí em um determinado momento, você pretende devolver essa energia para a rede ou você utilizar na sua casa, então a energia que está armazenada no seu carro, você pode utilizar dentro da sua casa. Basta que você conecte o seu carro na tomada e aí a sua rede elétrica pode usar a fonte que vem do carro, ao invés de usar a fonte que vem da distribuidora de energia ou ao invés de usar a fonte que vem da geração hidrelétrica ou que vem do seu sistema fotovoltaico. Então, as cargas, elas vão ser, muitas vezes, carga num momento e fonte num outro momento. Tá? Então, elas são realmente um pouco mais exigentes. O novo modelo de negócios e comércio de energia vai justamente adequar esses tipos de cargas e fontes, onde o consumidor, né, residencial, eu e você, vamos poder, ao invés de sempre só comprar energia elétrica da rede, nós vamos poder em determinado momento vender. Então imagina que você tenha uma energia que varia o preço ao longo do dia, né? Sendo que durante o dia essa energia custa X e no horário de pico, ou seja, de 18 às 20 horas, ela custa 2X. Então o que você pode fazer? Você pode comprar essa energia por X durante o dia, armazenar na bateria do seu carro elétrico ou da sua bateria residencial, da sua wall power, né, que é a bateria da Tesla, e você deixa isso armazenado aí durante o dia e de noite você vende para a rede elétrica, você vende para quem estiver precisando dessa energia no horário de pico, que vai pagar o dobro. Então você vai poder comercializar e vai poder atuar nesse negócio de energia elétrica como comprador e também como vendedor. Mas as smart grids, a rede elétrica, ela precisa saber gerenciar tudo isso daí. E aí, galera, a nossa segunda aula, ela termina aqui. Então, o objetivo dessa aula foi mostrar para vocês como está o cenário mundial, como está o estado atual, o estado da arte dos sistemas fotovoltaicos, quais as necessidades, as demandas, os desafios que vêm por aí. Beleza? Então, obrigado por nos assistir, por me assistir até agora e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!